Hoje a gente vai mergulhar num exercício de imaginação bem audacioso. E se Minas Gerais, um dos corações históricos do Brasil, decidisse se tornar um país soberano? A gente vai explorar essa ideia, baseada no livro Estado Soberano, para entender como essa nova nação poderia ser construída, passo a passo. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. O que acontece na prática quando um Estado resolve trilhar o próprio caminho? Não é só uma questão de desenhar novas fronteiras. É sobre construir uma identidade, uma economia e um governo praticamente do zero. Vamos investigar essa possibilidade? E para a gente já entrar no clima, essa citação do livro dá o tom da coisa. Não estamos falando de uma ficção qualquer, sabe? É quase um drama que busca suas raízes lá na Inconfidência, resgatando um espírito de liberdade que, segundo a obra, sempre esteve na alma mineira. Bom, o primeiro pilar para construir essa nação é, claro, a história. A narrativa deixa bem claro que essa separação não teria sido um ato de impulso. Pelo contrário, foi o resultado de um desejo de autonomia que vem lá dos tempos da Inconfidência Mineira, uma ideia que foi amadurecendo por décadas. E aqui está o X da questão, um sentimento profundo e antigo de que as riquezas imensas de Minas eram, de alguma forma, sugadas por um poder central distante. Um poder que não devolvia os investimentos na mesma proporção e que não entendia as necessidades locais. Foi essa percepção de abandono que virou combustível para a soberania. Ok, depois do grito de independência, vem a parte mais complicada: colocar ordem na casa. A história nos leva para Ouro Preto, o berço da Inconfidência, onde um novo contrato social seria desenhado. E o objetivo era criar uma Constituição que já nascesse com o DNA da autonomia e da descentralização. Pensa nessa carta constituinte como um remédio definitivo contra os erros do passado. O foco principal dela não era se proteger de inimigos de fora, mas sim combater um fantasma interno, a centralização de poder que por séculos teria sufocado a autonomia do Estado. E como funcionaria esse novo governo à mineira? A estrutura é bem interessante. Seria um sistema semiparlamentarista adaptado. De um lado, um presidente atuando mais como um guardião da nação, focado em defesa e relações exteriores. Mas o poder do dia a dia mesmo ficaria com o primeiro-ministro, que responde ao parlamento. E a base de tudo, a verdadeira revolução, estaria nos municípios, com uma autonomia administrativa e de impostos nunca vista. A ideia é garantir que o poder fique perto das pessoas. Mas a gente sabe que independência política não se sustenta sem uma economia forte, né? E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. É sobre como Minas Gerais teria reescrito seu destino econômico, transformando seus recursos tradicionais numa verdadeira máquina de prosperidade. E o grande símbolo dessa nova força econômica seria o ouro real. Mas olha, não é só uma moeda nova, é praticamente uma declaração de poder. O valor dela seria garantido não por promessas, mas por algo bem concreto: as gigantescas reservas de minério de ferro e nióbio. Isso, na teoria, daria credibilidade imediata para a nova nação no mercado global. Agora, aqui está uma das viradas de chave mais radicais da narrativa. A mineração, que antes era associada a riscos e tragédias ambientais, seria completamente reinventada. Uma nova política de risco zero forçaria o fim de barragens perigosas e a adoção de tecnologias mais seguras. A segurança e a sustentabilidade se tornariam uma vantagem competitiva no mercado mundial. E essa mesma lógica, essa mesma mudança de mentalidade, a gente veria acontecer no agronegócio. Em vez de só exportar grandes volumes de commodities como o café e soja, a estratégia mudaria completamente. O foco passaria a ser em agregar valor, em transformar produtos brutos em marcas premium com história, com origem controlada, reconhecidas no mundo todo. E quem seriam os embaixadores dessa nova economia? Bom, seriam produtos que todo mundo já conhece, mas com uma nova roupagem. Não se exportaria apenas café, mas um microlote com rastreabilidade total. Não se venderia apenas queijo, mas o queijo canastra com selo de origem protegida. O pão de queijo se tornaria um ícone cultural exportável. E minerais estratégicos como o lítio seriam a isca para atrair indústrias de altíssima tecnologia. Só que tem um problema. Um problema geográfico gigantesco que seria a maior aventura na construção desse país. Minas Gerais não tem saída para o mar. Como é que se conecta toda essa potência econômica com o resto do mundo? Essa é a pergunta de 1 milhão de ouros reais, não é mesmo? Como uma nação continental supera sua maior fraqueza geopolítica? A resposta, como a gente vai ver, não viria pela força bruta, mas por uma combinação de engenharia de ponta e uma diplomacia muito, mas muito astuta.
A solução bolada foi uma estratégia de duplo eixo. Genial. Em vez de ficar refém de uma única saída, a nação criaria duas. Uma, em parceria com o Mato Grosso do Sul, criaria uma ferrovia até os portos do Chile, abrindo um caminho direto e rápido para a Ásia. A outra, otimizando a rota pelo Espírito Santo, conectaria o país à Europa e à África. O que era uma fraqueza geopolítica se transformaria numa vantagem, um verdadeiro hub logístico. E para proteger essas novas artérias vitais para o país, nada de um exército gigante e antiquado. A ideia seria a Guarda Mineira, uma força supermoderna, enxuta, focada em inteligência, tecnologia e batalhões de resposta rápida. A missão principal não seria conquista, mas sim garantir com unhas e dentes a segurança dessas novas rotas comerciais. E, no fim das contas, tudo isso, a estrutura de governo, a economia de valor agregado, a diplomacia, a logística, tudo isso volta para uma única coisa, a tal da mineiridade. Aquela cultura de preferir a discrição em vez do alarde, a negociação em vez do confronto. A famosa paciência estratégica de quem sabe comer pelas beiradas. E assim, todo esse exercício de imaginação nos deixa com uma pergunta no ar. Será que esse modelo baseado em autonomia local, economia sustentável e diplomacia inteligente poderia ser um novo jeito de pensar soberania no século XXI? Talvez a verdadeira força de uma nação não esteja no tamanho do seu território, mas na força da sua identidade. Fica aí a reflexão.